Muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um Redação Jornal A Ponte, um programa do Jornal A Ponte que sempre traz temas importantes aqui para a nossa região, Nova Petrópolis, Picada Café e Linha Nova. E na noite de hoje o Redação Jornal A Ponte vai tratar sobre um assunto muito importante, muito falado nesse momento, né? Que é energia fotovoltaica. E aqui com a gente o diretor-geral da Ecosul Energias, o Alain Eduardo Spir, ele que vai falar um pouquinho sobre a energia fotovoltaica. Seja muito bem-vindo, Alain. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, internautas aí, pessoal que está curtindo a live. Para mim vai ser um prazer, em nome da Ecosul Energias, conversar com todo mundo aí, explicar um pouco mais o que é esse produto que está na moda hoje em dia. É verdade. Com certeza as pessoas ouvem muito falar, mas também tem muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Tanto se fala, tem muita informação aí para quem vai pesquisar na internet, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Das informações que a gente fica sabendo, né? E hoje à noite vai ser um momento para a gente esclarecer e tirar as dúvidas de quem está assistindo, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre como funciona esse sistema, né? Para quem não conhece, tu pode explicar um pouquinho? Posso sim. Na verdade, antes de mais nada, é importante dizer que isso não é nenhuma novidade, né? No Brasil, a gente passou a ouvir mais sobre esse assunto em 2012, quando o governo criou, então, permitiu que se integrasse o sistema às redes das concessionárias. Esse sistema já existe na Europa aí há 50, 60 anos funcionando, então não tem nenhuma novidade tecnológica, vamos dizer assim, já se conhece isso há muito tempo. O sistema ele funciona basicamente com os módulos solares, as placas popularmente conhecidas, né? E os inversores. Como é que funciona? Eu instalo as placas no telhado ou em algum lugar que pegue a luz do sol. Essas placas captam essa energia, essa luz do sol, convertem ela em energia elétrica. Passa toda essa energia pelo inversor e o inversor converte a energia do formato que vem do sol para o padrão das nossas tomadas. Nada mais do que isso. O princípio é muito simples. A instalação que não é tão simples assim. A instalação, o dimensionamento, o conhecimento, tudo parece muito fácil quando a gente vê placas em cima dos telhados. Eu acho que até eu consigo, eu subo lá, eu sei parafusar, eu sei usar uma furadeira, mas não, tem muita tecnologia, muito conhecimento por trás disso aí tudo. Precisa ter conhecimento, né? Isso é importante, Sim. né? E justamente agora, nós estamos no mês de junho, já quase finalizando o mês de junho, mas ainda é importante a gente pontuar, né, que é o mês do meio ambiente. E quando se fala sobre energia fotovoltaica, sempre vem na mente, né, de que é uma aliada do meio ambiente. Sem dúvidas. Hoje a nossa matriz energética brasileira, 60% dela vem das hidrelétricas. As hidrelétricas, a gente sabe que elas inundam uma área gigantesca e mexe naquela natureza ali, daquela região toda, né? Muitos animais morrem, árvores morrem, tudo mais. Sem falar nas termoelétricas, nessas usinas que são caras e extremamente poluentes. A energia fotovoltaica é completamente limpa, renovável e infinita. Então, quem tem energia solar no seu negócio, no seu agronegócio e também na sua casa, está sim ajudando o meio ambiente. Importante isso. Hoje em dia, cada vez mais se fala sobre isso, a questão da sustentabilidade também, né? Sim. A busca cada vez mais por isso. Então, realmente é algo que ganha espaço também por causa disso, né? Uma tecnologia que ganha espaço por isso, né? Sem dúvidas. No futuro, talvez a gente possa até nem precisar mais da concessionária. Hoje a gente usa ela, mas seria a autossuficiência, vamos dizer. É muito interessante, é muito legal eu poder gerar a energia que eu consumo na minha casa sem precisar comprar de alguém esse produto. É muito interessante. É verdade. É uma forma, então, de gerar energia que cada vez mais tem despertado a atenção e, inclusive, a procura, né? Vocês devem sentir que a procura aumentou muito, né? Tu pode explicar para a gente quais hoje são as vantagens de ter energia fotovoltaica? Bom, além da questão ambiental que a gente comentou, né, é a questão econômica. Isso aí é inegável, né? No início da empresa, quando nós começamos
Nesse segmento a gente vendia muito pouco. Te comentei no primeiro ano que a gente começou, nós vendemos 2 sistemas, 2 únicas vendas. No segundo ano, se não me engano, entre 10 e 20 sistemas, enfim. Por quê? Porque naquela época o equipamento ele era mais caro e os bancos eles ainda não tinham se atentado para financiar esse produto. As linhas de financiamento elas não eram específicas para o produto, para o fotovoltaico, e então se usava linhas de financiamento de automóvel, enfim. E aí tinha que ter garantia real ainda, tu tinha que pegar teu carro, dar em garantia, um imóvel para dar em garantia. E as taxas de juros na época elas eram mais altas. Então, de lá para cá o equipamento caiu, o preço do equipamento reduziu bastante, né? E os bancos então criaram linhas específicas com juros bem melhores. E a questão econômica, é basicamente isso. Hoje, praticamente, dá para quase trocar o valor da conta de luz que tu vai economizar pelo valor da parcela de um financiamento, por exemplo. Se torna muito viável, então. Muito viável. É basicamente, com algumas exceções, mas em quase todas as contas, dá para fazer o investimento, passar a gerar energia sem tirar um centavo do bolso. Nossa. Porque você vai pegar esse financiamento e você tem até carência, muitas vezes, de 3 até 9 meses, alguns bancos dão de carência, e você já vai começar a gerar energia no primeiro mês. Já vai começar a economizar no primeiro mês. Então, é muito vantajoso. Olha só que interessante. E qualquer residência ou empresa pode instalar as placas solares? Sim, pode. Desde que tenha um local que tenha uma boa quantidade de sol, né, que não tenha muito um problema de sombreamento, alguma coisa assim. Mas basicamente tendo superfície para colocar as placas, nenhum problema. Nenhum problema. O que a gente precisa observar são as condições, né? Muitas vezes tu pensa, eu tenho um telhado na minha casa, ele é liso e grande. Só que bem no meu lado norte da casa eu tenho um prédio. Então esse prédio vai fazer sombra nesse telhado. Isso tudo tem que ser levado em consideração para não ter surpresa depois. Porque o equipamento funciona desde que a luz bata nele. Exatamente. Mas e quem tem placa solar, né? Tu falou sobre a questão da economia. Quem tem placa solar? Eu instalei agora, eu continuo pagando conta de luz igual? Sim, tu reduz a conta, mas tu não zera ela. Por quê? O sistema fotovoltaico ele é capaz de zerar o consumo de energia elétrica, mas a conta de energia elétrica ela não é composta só de consumo. Por exemplo, a gente paga uma parcela de iluminação pública, né? A gente tem a tarifa mínima da concessionária por faixas de instalação, por exemplo, monofásico, bifásico e trifásico. Cada um desses 3 tem uma tarifa mínima. Por exemplo, uma conta monofásica vai pagar, usando ou não o serviço da concessionária, 30 kW por mês. Esses 30 kW hoje dão ali entre 25 e 30 reais. Então, isso tu vai continuar pagando. Aquela taxinha de iluminação pública, que numa residência ali é 5, 6, 10 reais, tu também continua pagando. Mas todo o consumo de energia elétrica, que é a grande parte da conta de luz, tu elimina. Por isso que a maioria das empresas que se vê por aí anuncia, reduza em até 95% a sua conta de luz. É verdade, reduz até isso, mas 100% não reduz. E a gente vinha falando fora do ar nela, ainda mais agora em que houve mais um reajuste na conta de luz, né? Sim. Vamos ter que tirar mais um dinheiro do nosso bolso, né? A procura tem aumentado também em função disso. Verdade. Todas as vezes que nós temos algum aumento, ou só o anúncio já é suficiente de revisão de tarifas, né? Mas exatamente, estava lendo agora hoje à tarde ainda, já está em vigor aqui na região da RGE, que é a nossa aqui, né, da Serra toda, um aumento de, se não me falha a memória, 9,95%, que já vai vir na próxima conta agora. Isso é um aumento sobre a conta total. E também tem se falado nos últimos dias sobre um aumento da tarifa Bandeira Vermelha Patamar 2, que nós estamos pagando hoje, em função da crise hídrica no Sudeste. Essa tarifa hoje, para cada 100 kW que tu consome, tu paga R$ 6,00 e pouco a cada 100. E essa tarifa vai aumentar 20%. Então, de 6 e pouco vai passar para R$ 7,20 em torno disso.
Então, assim, ó, todas as vezes que tem algum anúncio de aumento de energia, a procura pelo nosso sistema aumenta demais. Eu imagino que seja mesmo, né? As pessoas querendo economizar, ainda mais no momento que a gente vive agora, né? De crise, onde todo mundo está segurando onde pode, né? Sem dúvidas. A gente fala até que as famílias, né, a nossa obrigação de economizar, de fazer de tudo para economizar cada vez mais, mas os negócios também, as empresas, hoje até é uma questão de competitividade. Nós temos aqui, vamos falar do Márcio, nosso amigo aí, Pneus Petrópolis, foi um dos primeiros clientes da Ecosul, primeiro negócio cliente da Ecosul. Ele fez um investimento lá atrás, na época as taxas eram um pouco maiores, o equipamento era um pouco mais caro, mas a gente conversa com ele hoje, ele está praticamente com o financiamento dele quitado e daqui a pouco ele parou e ele vai estar dando risada, porque ele está gerando toda a energia que ele consome e sobra ainda. Olha só, que bacana isso. E justamente falando sobre investimento, né? Vou te fazer uma pergunta que a maioria das pessoas deve passar pela cabeça. É caro instalar placas solares? Depende do tamanho do sistema. E depende também, a gente precisa entender o que é caro, vamos dizer assim. Nós temos sistemas aí, os mais, que eu me recordo dos últimos tempos, os mais baratos em torno de 14, 15 mil reais. E aí, sistemas residenciais que vão até 20, 30 mil reais, depende do perfil de consumo daquela residência, né? A gente sempre fala, quem consome energia elétrica não são os equipamentos da casa, são as pessoas, né? Exatamente. Volta e meia o pessoal liga pra gente e pergunta, olha, eu tenho minha esposa e 2 filhos, que tamanho de sistema eu preciso? A gente precisa saber quanto vocês gastam, né? Sim. O ar-condicionado está ali, ele pode não ser ligado como pode ser ligado 24 horas por dia, a diferença é enorme. Mas não é caro, porque vamos pensar o seguinte, eu tenho uma conta de 300 reais por mês, por exemplo, eu vou pegar um financiamento no banco, eu vou pagar uma parcela de 300 reais, ou um pouquinho mais, 330, 350. A gente não pode pensar no valor do investimento, mas aqui o quanto tu vai pagar a mais ou às vezes até deixar de pagar, deixar de tirar do bolso todo mês. Então não tem caro e barato pensando nesse ponto de vista. Vocês têm como calcular, por exemplo, em quanto tempo é possível obter o retorno através da economia da conta de energia elétrica, por exemplo? Sim, temos. Quando a pessoa tem o interesse pelo menos em orçar, em saber o que ela precisa, o procedimento padrão é ela nos mandar uma fatura de energia elétrica. Porque ali naquela fatura a gente tem um histórico dos últimos 12 meses de consumo, tem lá no cantinho esquerdo lá, e aí a gente sabe quanto essa família gasta. Sabendo isso, a gente consegue dimensionar, obviamente, voltando àquela questão que eu falei antes, conhecendo o local da instalação, para saber as condições de sol e de telhado que aquela residência tem, porque isso tem que ser levado em consideração também. Não quer dizer que eu tenho, por exemplo, uma árvore que faz uma sombra na minha casa alguns minutos ou horas por dia que eu não possa colocar no sistema. Eu posso sim, só que eu preciso dimensionar isso. Eu preciso levar em consideração. Sim. E justamente essa questão de fazer sombra, o prédio, enfim. Mas aqui na nossa região sul, nós temos alguns meses do ano, né, onde temos a pouca presença do sol, né? Mesmo assim, o sistema ele é eficiente? Sim, justamente porque essas variáveis todas, elas são levadas em consideração. Para ter uma ideia, hoje nós temos a tecnologia hoje, né, avança a cada dia, nós temos hoje um software que é considerado um dos melhores do mundo para dimensionamento de sistema solar. Eu desenho, por exemplo, a tua casa, eu coloco ela desenhada no sistema, coloco a posição geográfica dela. Se tiver um prédio, uma árvore, alguma coisa, uma chaminé no meio dela, eu desenho essa chaminé, digo qual é o equipamento que eu vou usar e ele vai me dizer exatamente quanto eu vou gerar todos os meses. E a diferença realmente ela é muito grande, tá? Nós temos aqui, para nossa região, só para ter uma ideia, tem estudos estatísticos da NASA de horas de sol. Então, aqui na nossa região, em dezembro e janeiro, nós temos mais de 6 horas de sol, na média, por dia. E em junho, em compensação, menos de 3. Então, a diferença é o dobro. É basicamente o dobro. E isso, muitas vezes, também o pessoal, a gente faz questão de explicar, né? Por exemplo, a gente faz um dimensionamento de uma residência para gerar aquela energia que aquela família precisa ao longo do ano.
Se ela fizer esse investimento e o sistema for ligado no início da primavera, por exemplo, ele vai passar todos os meses da primavera e do verão gerando mais energia do que ele precisa. Para compensar? Para compensar. E essa energia que ele gerou a mais, isso é guardado como crédito, né? Quando eu gero mais energia do que eu gasto, é contabilizado esse crédito para eu usar quando eu precisar. E aí, então, no próximo inverno, quando ele provavelmente vai consumir mais do que gerar, ele tem essa gordura acumulada e ele vai usar. E isso tudo acontece automaticamente, né? O cliente não precisa pedir para a concessionária, isso tudo acontece de forma automática e muito bem explicado na fatura de energia elétrica. Vem lá o teu saldo, vem tudo bem explicadinho. A pessoa recebe também uma fatura? A conta de luz ela continua vindo. Sim. Só que ela vem lá, por exemplo, consumir 300 kW de energia. Mas eu gerei esses 300. Ah, que então, interessante. Vem tudo bem explicado e além da própria fatura de energia, todos os sistemas fotovoltaicos, pelo menos os que nós trabalhamos hoje, eles vêm com um aplicativo que te mostra em tempo real a geração. Por exemplo, o meu ali em casa, às 7 horas, essa hora ele está ligando às 7h20, 7h30 da manhã, eu escuto o barulhinho dele ligando. Tudo acontece automaticamente. E ele trabalha até hoje às 6 horas da tarde, mais ou menos. No verão, ele começa a trabalhar já às 6 horas da manhã e muitas vezes vai até às 7h30, 8 horas da noite, dependendo. Então eu acompanho dia a dia, semana a semana e mês a mês, quanto que eu gerei. E aí eu posso comparar aquilo que a empresa prometeu. Olha, te prometi gerar, por exemplo, 500 kW no mês de dezembro e eu te entreguei os 500. Ou eu te entreguei até mais e essa diferença vai para o teu crédito. Então dá para acompanhar sim o tempo todo. Olha só que interessante. E a questão de vida útil das placas solares, elas têm vida útil? Sim, elas têm uma vida útil que fala-se em durabilidade de 40 a 50 anos, mas elas têm garantia de funcionar por 25 anos. Como é que funciona essa garantia? A imensa maioria das marcas de módulos, das placas, elas têm uma garantia que te diz, olha, no final de 25 anos ela tem que estar rendendo ainda 80% do que ela rende hoje nova. Então, as placas, só que um sistema fotovoltaico, isso é importante que se fale, ele não é composto só pelas placas. Basicamente tem as placas que captam energia, nós temos o inversor que fica fixado em alguma parede dentro da casa, enfim, e esse inversor aí a garantia varia de marca para marca. Tem algumas marcas com garantias de 5 anos e tem algumas eventualmente que até 12 anos de garantia. E para os inversores, ainda a maioria dos fabricantes ainda vendem uma garantia estendida, tu pode contratar para expandir essa garantia aí. Olha então só. O equipamento tem. Mas fora esses dois, tá? Isso também tem que se cuidar muito, né? O coração do sistema de energia solar são os módulos de inversor. Mas tem uma série de outros pequenos equipamentos que fazem parte, que vão fazer toda a diferença ao longo do tempo. Por exemplo, o cabeamento que faz a conexão entre os sistemas, cabeamento de alta qualidade. Existe hoje cabeamento especial para solar, que ele foi feito com proteção UVA, UVB por causa dos raios solares, ele fica exposto, né? Então ele tem que durar, às vezes pode estar sendo usado um equipamento de qualidade inferior nesses pequenos componentes, e isso pode comprometer sim o desempenho do sistema já nos primeiros anos. Mas o próprio proprietário, eu coloquei placa solar na minha casa, ele precisa ter alguns cuidados, além na hora da instalação, né? Que é com esse cabeamento, com qualidade? Não, o importante é na hora que ele for fazer o orçamento, ele solicitar isso por escrito para as empresas com quem ele está orçando, pergunta tudo, qual é a marca da placa, qual é a potência, qual é o inversor, quais são os cabeamentos, quais são os disjuntores que tu está usando, tudo, quais são a parte de estrutura que prende a placa no telhado. E isso, ele tendo isso por escrito, ele tem uma segurança que está sendo instalado um produto de boa qualidade. Ele pode até fazer pesquisa depois, mas é importante comparar isso, né? É bem importante saber disso. E os cuidados depois do sistema instalado, eles são muito simples. É basicamente manter as placas limpas. Então, tem uma variação, tá? Depende muito. Por padrão, o ideal é se fazer a limpeza das placas a cada 6 meses. Em alguns casos, tu não precisa em 6 meses, em outros tu precisa a cada mês. Tudo depende de, por exemplo, nós temos vários clientes hoje, estamos chegando a 750 obras vendidas e instaladas.
Nós temos um e outro cliente que, por exemplo, ele mora num lugar de alto tráfego de caminhões e bem na frente da casa dele tem um quebra-molas. Então o caminhão freia e sai acelerando, levanta fumaça e ele precisa ter um cuidado um pouco mais. Ele tem que lavar as placas deles a cada 2, 3 meses. Mas no visual a gente consegue ver. Porque a parte externa da placa, que é a flor dela, é um vidro. Então a gente consegue enxergar quando está sujo. Sim. Né? Essa daí a limpeza é como se limpa um vidro normal, pode ser água e sabão, enfim. Mas nós temos também hoje a boa parte das empresas oferecem esse serviço depois, tá? Justamente porque assim, para não expor daqui a pouco uma pessoa despreparada para subir no telhado, o risco de um acidente. Então nós temos pessoas, mão de obra especializada para isso também. E falar em manutenção, é a única manutenção que tem que ser feita realmente a limpeza das placas? Ou de tempos em tempos tem algum outro tipo de manutenção que precisa ser feita? Não, nós, por exemplo, por padrão, nós oferecemos uma revisão geral do sistema meio ano depois da instalação. E aí o que a gente faz? A gente, além de lavar as placas e verificar todo o sistema, a gente verifica as conexões também. Nós temos equipamentos de leitura térmica que a gente passa por cima dos equipamentos e a gente consegue identificar, olha, tem um ponto de aquecimento aqui, porque é bom fazer o reaperto de todos os parafusos do sistema para ver se não teve algum que soltou no meio do caminho, né? Mas o proprietário do sistema fotovoltaico, a única preocupação que ele tem que ter é manter as placas longe de sombra, né? Observar se não cresceu uma árvore ou coisa assim e manter as placas limpas, só isso. Olha aí, importantes dicas, né? Até para quando tu for fazer o orçamento com alguma empresa para instalar as placas, né? Para que realmente possa te dar essa garantia e possa também te passar essa segurança que tu tá passando hoje para as pessoas, né? Sim. De que vocês vão lá depois, vão verificar se o sistema tá funcionando, porque tudo isso é a segurança para quem tá fazendo o investimento, né? O que precisa se observar, tá? A gente tá vendo muita empresa surgir, né? Eu mesmo comentava contigo antes quando eu cheguei aqui, que nós temos hoje na nossa região aqui, pelo que se sabe, mais de 300 empresas cadastradas. Nossa. 300 empresas cadastradas. Eu confesso que eu conheço umas 20 no máximo. E no Rio Grande do Sul já ouvi falar que tem mais de 1.000. Que loucura. 1.000 empresas. Então a gente tem que cuidar muitas coisas, né? Tem que saber o seguinte, a gente está comprando um equipamento que ele foi feito para durar 25 anos. Só que ele é um sistema extremamente complexo, é uma obra de engenharia, a gente fala, não é eu comprar um micro-ondas e eu vou ligar ele na tomada e ele sai funcionando. Não. O equipamento, praticamente todas as empresas trabalham com os mesmos equipamentos. A diferença é o conhecimento para fazer um dimensionamento correto, calcular perdas corretamente e um outro ponto importantíssimo, que para mim é o fundamental. Saúde financeira da empresa. Não adianta eu comprar um produto que ele tem garantia de 25 anos e se a empresa que eu escolhi para fazer o dimensionamento, a instalação e o projeto não estiver mais no mercado depois de 2 ou 3 anos. Porque aí o que acontece? Já tem acontecido para nós. A gente chama os órfãos, clientes que escolheram outras empresas e quando precisaram de uma manutenção, entraram em contato e a empresa não existe mais, já saiu do mercado. Por N motivos, né? Má gestão, às vezes fez um teste, eu faço outra coisa, eu quero ver se isso aqui dá certo também, depois viu que não dá e sai do mercado. E aí aquela história do barato sai caro. Exatamente. Né? A gente usa um exemplo para as pessoas entenderem, a gente pode, por exemplo, eu posso sair de férias para um resort na Bahia. Eu vou pegar o mesmo avião, eu vou para o mesmo resort e vou curtir o mesmo dia de sol. Só que a diferença, um pacote pode ser aquele all-inclusive, que está tudo incluído, e o outro é aquele a passagem mais baratinha e a hospedagem mais baratinha, mas na primeira janta que eu fizer nesse resort eu vou sentir por que eu paguei mais barato. Então tem que se observar muito isso, muito, muito. As dicas, Jéssica, que a gente dá, geralmente é um valor agregado alto. Quando a gente quer comprar, por exemplo, um carro, ou alguma coisa com valor um pouco maior, a gente pesquisa, a gente vai atrás da marca, pesquisa lá se esse carro dá problema, enfim. E às vezes
a gente está comprando um produto de um valor agregado maior e não toma esses cuidados. É verdade. Então, as dicas que a gente dá, pesquisem a empresa, visite a empresa, vai no local da empresa para ver se não é uma empresa de Facebook e de Instagram. Que tem muito hoje, né? Que é muito fácil, né? Hoje Exatamente. a gente consegue aí um designer gráfico, o cara faz milagres. Exatamente. Levanta as informações, SPC, Serasa, vê se essa empresa não tem processo contra ela. E aí sim, visitando a empresa e tendo confiança na estrutura, que é o que vai te dar garantia depois, pode fechar negócio que a chance de tu ter problema é muito, muito pequena. Exatamente. São dicas importantíssimas. Pessoal aqui já comentando na nossa live, o Paulo Brandt, o Pebe aqui de Nova, né? Muito bom ver a gurizada empreendendo e criando renda e empregos em Nova Petrópolis. Parabéns, Alain e equipe. Obrigado, Pebe, pelo gurizada, tá? Mas é mesmo, realmente. Volney Ramon, boa noite. Parabéns, Jéssica, por trazer esse assunto em pauta. Muito boas as informações e esclarecimentos dados pelo Alain. Grande solução essa de usar essa energia limpa. Um abraço, Ramon. Também o Lair Wolf. Podem acreditar na Alain, já tenho há 4 anos e é bem como ele explicou. Consigo produzir exatamente o que me foi prometido. Parabéns à Ecosul. O Lair é um grande parceiro nosso, tem voado aí nos últimos dias com a marca da é verdade, da Ecosul. percebi. É um grande parceiro, grande cliente e grande amigo. Com certeza. Elizabeth Costa, boa noite. Ecosul, seriedade e competência. Um abraço, Beth. Também acompanhando o Nestor Richel, muito obrigada. Guilherme Pérez, também boa noite para você. Vamos ver aqui quem mais. Richarlison Fernandes Pessoa, para nós, da Eristromec, é um privilégio, um prazer ter a Ecosul como cliente, parceiro e amigos. O Richarlison da Escritomec. Escritomec, exatamente. Isso, é o pessoal que faz as divisórias de escritório aí e fornece equipamentos para gente. Gente muito boa. Também a Fabi Brenner, parabenizando a Ecosul pelo trabalho que vem realizando. Pessoal curtindo a live de hoje, acho que é muito importante, um assunto que cada vez se fala mais, então a gente precisa esclarecer, né? Sem dúvidas. E vamos falar sobre um assunto que também há um tempo atrás, eu acho que se falou muito, né? Agora até não se fala mais tanto, mas é uma pulguinha que fica atrás da orelha, sobre a questão da taxação da luz solar, né? O que tu pensa sobre isso? Tu acredita que realmente isso vai acontecer no futuro? Eu sinceramente gostaria que acontecesse. Eu preciso explicar o que está acontecendo, tá? Uhum. Esse assunto há 2 meses atrás ele começou a ganhar força de novo. Exato. E é importantíssima essa oportunidade de falar para todo mundo o que de fato é isso. Uhum. Porque vamos dizer assim, o medo da mudança ele está sendo talvez mais nocivo para o setor do que a própria mudança. O que está acontecendo? Em 2012 se criou as normas que permitem então que os sistemas no Brasil sejam interligados com a rede. Relembrando, eu gero energia, se eu gerei ela e não consumi na hora, eu jogo ela para a rede da concessionária. Uhum. Mede-se quanto eu estou jogando para fora e aquilo lá vira crédito para mim. Essa energia que eu joguei para fora, ela é consumida pelos vizinhos. Né? Os vizinhos vão usar essa energia. A concessionária é a responsável pela rede elétrica hoje, né? No nosso caso aqui é a RGE. Hoje a RGE não ganha nada por emprestar a rede dela, como se a rede dela fosse a nossa bateria. Né? Eu tenho energia sobrando, empresto para ela, depois ela me devolve. Só que ela tem que manter a rede, ela tem custos com isso, e eu não pago nada, a gente não paga nada. Então, não existe hoje uma lei regulamentando essa tributação. Por outro lado, quem tem hoje o poder de regular isso é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Está nas mãos dela controlar essa situação. A ANEEL tem sofrido pressões gigantescas, lobby muito grande das concessionárias. Porque as concessionárias, elas perdem muito dinheiro com energia solar. Porque eu estou gerando a minha energia, eu não preciso comprar dela, e ela acaba ganhando menos dinheiro. E por uma infeliz coincidência, é ela que controla a segurança dos sistemas solares, ela é responsável por aprovar projeto e tudo mais. Então existe essa briga. A ANEEL sendo pressionada, está sendo pressionada pelas concessionárias, e ela ameaçou, há um tempo atrás, se ouviu falar, de uma cobrança de até 57% daquela energia que eu joguei para a rede.
Ou seja, se me sobrou 100 kW, se eu joguei para eles me devolveriam 43. Quer dizer, devolveria metade, mas nem chegaria a isso. Nem chegaria a metade. Mas aí o que aconteceu? Em 2019, teve um evento lá em Brasília e eu e meus sócios da Ecosul, a gente foi lá para acompanhar de perto, na sede da ANEEL. E inclusive faltou luz naquele dia, na sede da ANEEL, a gente ficou sem luz. Engraçado, mas aconteceu. A gente foi lá e aí os deputados e os senadores começaram a ver o que era aquele movimento e começaram a ver que isso interessava o povo, vamos dizer assim. Uhum. Então tem um deputado de Minas Gerais que criou um projeto de lei que ele já apresentou naquela época, em 2019, mas ficou engavetado e agora faz 2 meses que ele está, praticamente toda semana ele está na pauta da votação no Congresso. E essa lei, se aprovada, na sua essência, ela vai ser um marco que ela vai dar segurança para todo mundo. E, pelo que se sabe, já se tem a maioria no Congresso. É só questão de conseguir votar ela. O que essa lei fala? Ao invés dos 57% que a ANEEL quer cobrar daquilo que a gente joga para fora, eles querem cobrar 28%, só que com 1 ano de carência a partir da validade da lei, e esses 28% divididos em 10 anos, ou seja, 2,8% por ano. Isso é uma maravilha para o setor, porque dá segurança para todos, a gente sabe que a regra não vai mudar, e a energia elétrica, conforme eu falei, ela está aumentando quase 10% agora. Então, todo ano ela aumenta quase isso. Então, eu vou pagar 2,8%, não de tudo, só daquilo que é o excedente que eu joguei para fora, mas eu vou deixar de pagar o aumento, né, porque eu não preciso da energia deles, eu estou gerando a minha. Então, essa lei, tomara, nós torcemos realmente para que ela seja votada, ela seja colocada em votação, seja aprovada e entre em vigor o quanto antes. Importante esclarecimento, né? Mais um detalhe, para quem está pensando em invisto ou não invisto, no texto dessa lei, quem já tiver com o sistema instalado, ele vai ter 25 anos de carência. Ele vai ficar 25 anos sem sofrer as consequências da lei. Então é importantíssimo. Mas assim, é importante falar, Jéssica, nós não temos nenhuma preocupação com relação a isso, porque, né, o Brasil ele não vai fazer isso porque vai ser uma vergonha a nível mundial. Nós mesmos estamos lendo agora que fala-se talvez em até racionamento de energia, porque nós estamos em falta, está faltando energia, né? Os níveis estão muito baixos. E aí o Brasil vai querer vir com taxação em cima de uma geração limpa e infinita? Não faz sentido. Energia solar no Brasil, o que não se leva em consideração, atualmente estima-se que esteja gerando 270 mil empregos. Nossa. Energia solar no Brasil. Nós já estamos em 505 mil instalações no país todo. 67 mil no Rio Grande do Sul e, pelos meus cálculos, em Nova Petrópolis, quase 300. Nossa, olha aí. Tá tomando um corpo muito bom e não vão estragar isso aí, sem nenhuma dúvida. Com certeza. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto e também conhecer um pouquinho mais sobre a Ecosul Energias daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e já está de volta. A Ponte, o jornal mais tradicional da região, circula todas as quartas-feiras e abrange as cidades de Nova Petrópolis, Picada Café e Linha Nova. Conhecido por sua credibilidade e proximidade com o público local, o jornal A Ponte tem mais de 2.000 assinantes e 8.000 leitores. Para assinaturas e anúncios, entre em contato conosco pelos telefones e WhatsApp 54991126721 e 54991495785. Nova Petrópolis, Jardim da Serra Gaúcha e capital nacional do cooperativismo. Cidade de colonização alemã, tem na preservação da cultura e nas belas paisagens um grande potencial turístico. Nova Petrópolis é reconhecida nacionalmente por ser polo malheiro e por sediar o maior festival de folclore do país. Localizada na encosta da serra, Picada Café é uma pequena e aconchegante cidade com pouco mais de 5.000 habitantes. Sua economia baseia-se na indústria de calçados e móveis, além do diversificado comércio e setor agrícola.
As paisagens de tirar o fôlego e a farta gastronomia atraem milhares de visitantes todos os anos. Linha Nova é o berço das cervejarias do Rio Grande do Sul. A cidade de colonização germânica preserva as tradições dos antepassados através da arquitetura, da música, da dança e da língua alemã. Sua economia é predominantemente agrícola e tem se consagrado como destino turístico para quem procura descanso e contato com a natureza. Estamos de volta com o programa Redação Jornal A Ponte. Na noite de hoje, recebendo aqui o Alan Eduardo Spir, da Ecosul Energias. A gente está falando sobre energia fotovoltaica. E nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a empresa, né? Para que as pessoas conheçam justamente essa empresa que é filha aqui de Nova Petrópolis, né? Há quanto tempo já, Alan, de Ecosul Energias? A Ecosul vai completar 5 anos agora no dia 8 de setembro. Nossa. E, enfim, estamos aí, prestes a completar esses 5 anos com muito trabalho e muito aprendizado nesse tempo todo, muito. E uma evolução muito grande, né? Eu acho que tu comentou um pouquinho antes, né? Mas começou devagar, com poucos projetos e hoje já tomou uma proporção muito grande, né? Sim, a gente começou, conforme falei antes, né? O primeiro ano 2 vendas e a gente vendia mais para aquelas pessoas assim entusiasmadas por tecnologia, por sustentabilidade e a gente imaginava lá no início que talvez a gente pudesse atender a cidade, o município de Nova Petrópolis, né? Eventualmente uma cidade vizinha, alguma coisa assim, em sistemas menores, né? Mas naturalmente ao longo do tempo a coisa foi crescendo. Mas não foi nada fácil, eu comentava contigo antes, né? Esse é no Brasil é uma tecnologia, é um produto novo aqui, então não se tinha, e até hoje também não se tem muitos bons cursos para quem quer aprender na área, para quem quer aprender desde dimensionamento até, envolve muito questão também administrativa, de gestão. A gente apanhou muito e para ter uma ideia, a gente volta e meia faz questão de dizer, não foi fácil. Nós começamos, o primeiro salário, o primeiro dinheiro que a Ecosul nos devolveu foi 1 ano e meio depois. Nós passamos 18 meses sem tirar R$1 da empresa, cada um se virando do jeito que dava, mas acreditando que o negócio ele poderia crescer. E felizmente cresceu e cresceu bem. Com certeza. E no começo, então, quem começou a empresa? Você estava junto já, logo no início? Não, foram os meus 2 sócios de hoje, mais uma terceira pessoa que não está mais na sociedade, logo no início saiu. Eles começaram representando, com a ideia de representar uma outra empresa aqui de uma cidade vizinha, e logo viram que tinha espaço para criar a própria empresa. E eu entrei logo depois, eu entrei 2 meses depois da inauguração, da abertura dela oficial. E começaram trabalhando só vocês, ou já tinha funcionários, já tinha outras pessoas ajudando também? Só nós. Na verdade, nós 3, então logo começamos. Nós temos hoje uma unidade em Canoas, e lá nós temos 2 sócios que são engenheiros elétricos, e eles começaram com a gente prestando serviço de engenharia para a gente, e na época era assim, uma ideia de todo mundo querer ajudar todo mundo. Os 2 engenheiros subiram no telhado e ajudaram a instalar a primeira e a segunda obra, eles ajudaram a meter a mão na massa. Eu subi em telhado, não é muito recomendável, né? Devia ser um pouco mais leve, mas enfim, todos nós, os sócios meteram a mão na massa no início e depois gradualmente foi começando. Aí o primeiro funcionário, o segundo, hoje nós estamos chegando a quase 50 registrados, CLT, fora as equipes comerciais, os representantes, né? Então já está chegando a quase 70 colaboradores. Que bom ouvir isso, né? Pessoas realmente empreendedoras aqui da nossa cidade, né? Gerando empregos aqui para o nosso município, né? Isso é muito importante. E Jéssica, preciso dizer, olha, aí um agradecimento também à nossa equipe, né? É muito bom ver como nós temos boas pessoas, bons profissionais aqui em Nova Petrópolis. Praticamente toda a equipe aqui é formada por pessoas daqui e assim, muitos talentos que foram revelados dentro da Ecosul. E, bom, esse é o segredo do negócio, né? A gente tem que falar um pouco sobre
sobre como funciona o negócio dentro da empresa, né? Hoje nós temos praticamente, para ter uma ideia do que é um sistema de energia solar, a complexidade dele. Para cada uma pessoa que nós temos que sobe no telhado, que instala, nós temos 2 na retaguarda, seja na parte administrativa, na parte de engenharia. Então nós temos hoje mão de obra muito qualificada, nós temos desde pedreiros, nós temos montadores, temos eletricistas, nós temos engenheiros elétricos, nós temos 3 engenheiros elétricos, 1 engenheiro mecânico, nós temos 1 engenheiro de produção, nós temos administrador, agora contratamos contador. É uma gama bem grande de profissionais. Isso para deixar bem claro a complexidade do lidar com isso. Só para ter uma ideia, Jéssica, uma simples obra, uma casa comum, ela tem dentro da empresa, ela tem atualmente, eu estava verificando hoje à tarde, ela tem 54 tarefas que são executadas dentro da empresa. Para uma simples obra, 54 pontos de controle, onde cada ponto é de um profissional específico para aquela área. Porque hoje nós estamos, conforme te falei, são 750 projetos. Cada projeto tem essas 50 e tantas etapas. Tu imagina o somatório, multiplica um pelo outro para tu ver quantas ações são tomadas lá dentro. E nós temos hoje mais de 100 obras, 120, 130 obras que estão, que ainda não estão com o processo completamente pronto, que estão em desde fase de negociação, fase de contrato, fase de elaboração do projeto elétrico, fase de aprovação de projeto de instalação, homologação, monitoramento, são tantas coisas. Se a gente não tiver uma equipe bem montada e cada um fazendo seu trabalho muito bem feito, é impossível controlar tudo isso. É verdade, precisa realmente de muitas pessoas aí envolvidas. Mas tu falou então um pouquinho sobre o processo, precisa muitas pessoas porque é um processo complexo. Sim. Da negociação até a instalação, geralmente demora quanto tempo? Nós temos hoje, o nosso prazo médio de instalação, ele está em 34 dias. A gente acompanha semanalmente, a gente levanta esses índices, vai acompanhando para ver se, olha, através dele a gente consegue ver, olha, preciso contratar mais gente para instalação, ou preciso contratar mais um engenheiro, mais um auxiliar, mais um técnico. Então a gente vai controlando. Hoje, a partir da hora que o contrato é assinado, então a gente tem levado em média 34 dias. No contrato, geralmente a gente, por uma questão de segurança, a gente bota 90 dias até para fazer a instalação. Mas o prazo, felizmente, ele tá bem controlado e está num prazo bem razoável para se fazer. Lembrando que não dá para instalar antes, tá? Porque tu não pode fazer a instalação antes do projeto estar aprovado pela concessionária. Então, por mais que se quisesse fazer, também não dá para assinei o contrato contigo, amanhã eu vou lá fazer a obra. Não pode, tem que esperar. Tem a questão toda burocrática também, né? Sim, um processo bem complexo, tem que ter muito, volto a bater na mesma tecla, tem que ter muito conhecimento para ir para a concessionária e para que seja aprovado de primeira, que não tenha que voltar para ser feito alguma coisa, e enfim, conhecimento em todas as áreas, é importantíssimo. A procura maior é por projeto residencial, empresa, até mesmo no interior, se ouve falar em aviários ou coisas assim, também existe essa procura. Qual é a maior procura? Em número de obras, os sistemas residenciais são os mais procurados, né? Porque são menores, são mais baratos, enfim. O agronegócio é muito forte, mas em volume de faturamento, obviamente, são as obras maiores, né? Uma coisa que é importante falar sobre o agro é um nicho de mercado para nós muito importante e ele ajuda o colono, porque geralmente no interior as redes da concessionária elas são instáveis, porque é fim de linha, então a energia ela oscila muito e o sistema de energia solar ele ajuda a estabilizar, porque quando eu estou gerando energia, a energia que sai do inversor, ela sai completamente estável. Isso ajuda no maquinário, no rendimento, então é uma coisa muito boa para o agro. Inclusive tem alguns lugares que nem chega a rede trifásica, né? Nesse caso, a energia solar, ela também ajuda ou não? Não, pode ajudar sim, sem dúvida. Aí dá para, em paralelo também, dá para auxiliar, né? Dar toda a consultoria para
pro cliente, né, como fazer a solicitação de rede trifásica e tudo mais, mas também para sistemas monofásicos também não tem nenhum problema. Não tem problema Tudo também. depende, tem que se fazer um estudo, obviamente, detalhado para cada caso, né? Claro. E a região de atendimento? No início tu falou então, se imaginava que trabalharia em Nova Petrópolis, Picada Café e talvez cidades vizinhas. Hoje a atuação da Ecosul vai até aonde? Nós temos hoje 3 unidades, né? A nossa matriz aqui em Nova Petrópolis, nós temos a unidade de Cachoeirinha para atender a Grande Porto Alegre e nós vamos inaugurar agora dia 5 de julho uma loja em Caxias do Sul, na Rubem Bento Alves, que é uma avenida super movimentada, perto lá do trevo de acesso aos pavilhões da Festa da Uva. E a nossa região de atuação, ela tem uma e outra exceção que escapa, mas geralmente é 200 quilômetros ao redor das nossas unidades. Então a gente pega toda a região, vai até a divisa com Santa Catarina. Nós temos algumas obras no litoral de Santa Catarina, no sul. Olha aqui. Só. Nós temos 2 obras mais distantes ali em Vacaria também, mas a gente pega toda a Serra, Vale do Caí, Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Porto Alegre e todo o litoral norte também. É verdade, olha aí, é uma atuação bem mais de 60 intensa. Municípios. Mais de 60 Atualmente, municípios. obras em mais de 60 municípios. Isso também é credibilidade, eu acho que se conquistou nesse tempo aí que vocês estão no mercado, né? Vocês se tornaram, no meu ponto de vista, uma referência nesse setor. A que tu atribui isso, Alan? Jéssica, desde o início da empresa, né, a gente bateu muito, a gente discutiu muito como é que a gente vai fazer a coisa. Olha, a gente não sabia prever para que caminho ia o negócio. A gente sabia que a energia solar ela veio para ficar. A gente não sabia em qual molde, né? Vamos permitir que empresas, daqui a pouco vai vir uma empresa gigante, vai tomar conta do mercado, mas a gente foi crescendo. Uma coisa que a gente não abriu mão desde o início, a gente sempre combinou, nós vamos fazer tudo da maneira correta. Eu tenho um grande amigo aí que me ensinou a trabalhar praticamente na vida, e ele sempre me falou, se tu não tiver condições de fazer uma coisa dentro das leis, não faz, não começa. Então isso é uma coisa que a gente sempre primou. Nós não... Tem uma ideia, falar o que seria um mundo perfeito, né? Mas assim, podemos falar abertamente. A Ecosul não sonega 1 centavo de imposto. A Ecosul não tem nenhum funcionário sem registro. Nenhum funcionário não recebe alguma coisa por fora da carteira de trabalho. Todos os funcionários que sobem no telhado ganham periculosidade, mesmo que a lei até diz que o montador não precisaria receber, a gente faz questão de pagar. Por quê? Isso traz credibilidade. As grandes empresas, aquelas que tiram um raio-x daquelas empresas candidatas a fazer a obra, elas levam muito em consideração essas questões, né? Nós, por exemplo, agora nós assinamos um contrato semana passada com a Rádio União de Novo Hamburgo. Vamos fazer 2 usinas para eles. Eles ficaram na dúvida sobre como proceder, como é que a gente vai escolher a empresa. Eles tiveram uma ideia muito, muito boa. Eles contrataram um engenheiro experiente, isento, e entregaram nas mãos dele. Olha, as empresas, tu escolhe e tu cria o filtro com eles. Eles nos pediram absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Felizmente nós ganhamos a obra e não é a primeira vez que isso acontece, mas assim, o quesito principal é a gestão. O negócio, beleza, a gente aprende a trabalhar, a gente aprende como dimensionar, como fazer as coisas corretas, mas um produto desses de longo prazo, com 25 anos de garantia, e a empresa precisa estar viva para te ajudar nessa garantia, se tu não tiver gestão, tu não vai conseguir levar. A gente vê, Jéssica, uns absurdos, por exemplo, só um comentário rápido. Claro. Determinada empresa, só uma coisa, na cidade aqui já tem mais de 10 empresas que têm obras aqui, tá? Então não é só a Ecosul que faz obras aqui, tem outras empresas vindo de fora também. Mas nós temos a ciência de algumas promessas, vamos dizer assim. Por exemplo, o sistema eu estava te falando, as placas têm que ser limpas a cada meio ano. Uma equipe especializada, por mais que ela seja eficiente, vamos dizer, um custo de uma lavagem, deslocamento de um carro, 1 ou 2 pessoas, com treinamento, com salário, tempo de subir, produto de limpeza. Vamos dizer que uma limpeza custe R$250, o custo dela.
Se tu tem que fazer 2 por ano e o sistema dura 25 anos, tu vai fazer 50 limpezas. A R$250, essa empresa está assumindo um custo de 12.500 num produto onde a margem de lucro não chega a 5. Me explica qual é a mágica. Sabe o que acontece? Essa empresa não vai entregar isso. Só que o problema é que ela recebe todo o dinheiro agora. Então a gente tem que ter muito cuidado com as promessas. Gente, reforço, verifiquem, investiguem com quem vocês estão orçando. Simples. E o diferencial da Ecosul para as demais, já que tu alertou aqui, né? São tantas empresas assim que, inclusive, a gente nem imagina, né? Por ser, para nós, uma tecnologia relativamente nova. Sim. Não que ela seja nova, mas para o nosso conhecimento, né? Sim, claro. Qual é o diferencial para as demais? Basicamente, a nossa responsabilidade, a gente sempre fala para as pessoas aqui, nós nascemos em Nova Petrópolis e eu pretendo morar em Nova Petrópolis a vida toda. Eu quero poder olhar todos os nossos clientes no olho o resto da vida. Então, profissionalismo, gestão, não prometer o que tu não pode fazer. A gente cansa, infelizmente, a gente cansa de negar obras, porque chega em algum lugar, olha, mas o concorrente falou que dá para fazer. Bom, infelizmente, a gente sabe que não dá para fazer e nós não vamos fazer. Responsabilidade, essa é a palavra-chave. Com certeza, isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das linhas de crédito, né? Como tu falou antes, né? Muitas instituições agora, então, abrindo essas possibilidades de linhas de créditos que facilitaram, né, a instalação das placas solares. Isso tem impactado também? Com certeza. O grande salto na história da própria Ecosul, né? Falando lá em 2016, vendemos 2 sistemas, em 2017, 10 a 15, e aí em 2018 começou a melhorar, porque no final já de 2017 o equipamento baixou um pouco e os bancos começaram a enxergar essa oportunidade. E aqui na nossa região o Sicredi foi o primeiro, né, que viu isso, viu uma oportunidade de fazer muitos negócios e ajudar os associados deles. Então criaram uma linha específica para fotovoltaico, aonde na maioria dos casos, o próprio equipamento de energia solar fica como garantia do negócio, que até então não tinha. Tu tinha que providenciar uma outra garantia para isso. E daí de lá para cá, os outros bancos também começaram. Hoje, todos os bancos, todos eles têm linhas específicas para financiar energia solar. E as taxas diminuíram. E quando, um exemplo que a gente usa, né? Lá no início, em 2016 e 2017, se eu tinha uma conta de R$1.000, eu ia no banco pegar dinheiro para financiar, eu ia pagar uma prestação de R$4.000. Hoje, se eu tenho essa mesma conta de 1.000, eu vou no banco, depende do meu relacionamento com o banco, essa parcela fica em 900. Então, eu já saio pagando menos do que a economia que eu vou gerar todo mês. Então, esse foi o grande boom da energia solar no Brasil, foi esse misto de equipamentos mais baratos e taxas de juros também mais baratas. E o futuro da energia fotovoltaica, como tu enxerga? Eu acredito que agora muitas pessoas perguntam a questão das baterias, né? Dos sistemas chamados off-grid, que eu não preciso da concessionária porque eu gero minha energia e o excedente eu jogo num banco de baterias. Eu acho que esse é o futuro, né? O futuro é que vai começar, obviamente, pelas residências, que são as que consomem menos energia, mas com o carro elétrico agora, a tecnologia das baterias está avançando rapidamente e o custo da bateria também está diminuindo. Hoje já é possível tu ter uma casa e solicitar o desligamento da rede da concessionária. Só que tu vai ter que criar o teu banquinho de baterias lá, e esse banco ele ainda não essas baterias elas ainda são um pouco caras, e a durabilidade delas precisa melhorar. Hoje a vida útil ali, estimada 3, 4 anos, aí pode começar a dar problema. Então, já nós vamos começar a ver casas autônomas, que simplesmente elas não vão mais ter conta de luz, elas vão cancelar os seus contratos com as concessionárias. Esse, imediatamente, o que dá para dizer que é uma tendência muito forte. É o que dá para prever, então, do que possa vir a acontecer nos próximos anos. Sim, e não, daí saindo até um pouco, né, as energias limpas, elas vão tomar muito mercado, né? Então, a gente fala, quando a gente vai para a praia ali, vê aqueles cataventos gigantes ali em Osório, na matriz energética brasileira, essa tecnologia já está chegando a 10%, isso é muita coisa. Energia solar está em 1,8% da matriz energética.
Então nós podemos aproveitar os ventos também, né? Essas energias limpas elas vão dominar, não tenho a menor dúvida disso. Bacana. Raul Nunes da Silva, muito boa entrevista, parabéns. Obrigado, Raul, um abraço. Também o Daniel Dumer, competência, seriedade e comprometimento. Parabéns a toda a equipe da Ecosul. Obrigado, Dumer. Legal esse reconhecimento, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim. Né? Além de tu falar aqui, mas as pessoas também confirmam tudo isso que tu está falando e relatando aqui realmente. É responsabilidade saber que a gente quer... A gente fala, Jéssica, ninguém vende mais... Falando do caso da Ecosul, não tem nenhum vendedor melhor do que um cliente satisfeito. Então a gente pode investir o que quiser em marketing, propaganda, rádio, todos os meios hoje que é fácil, né? Redes sociais, é barato e dá resultado. Mas um cliente satisfeito, ele faz questão, ele comprou um equipamento de tecnologia, se ele está contente, ele faz questão de contar para todos os conhecidos dele que ele fez um bom negócio. Então esse é o segredo até também da perpetuação da empresa. A gente tem que tratar todo mundo bem para sobreviver e para ter indicação cada vez mais. Com certeza. E aqui em Nova Petrópolis tem bastante clientes, né? Em torno de 260 nossos aqui da Ecosul. Basicamente 1/3 dos nossos negócios hoje. Recentemente estive falando com o diretor Adriano, lá do Bom Pastor, também. Não faz tanto tempo assim que fizeram esse investimento lá no... Em 3 unidades, no Bom Pastor, no Sítio do Riacho e no Setamp. São 3 obras para eles. E ele falou muito bem e estão bastante satisfeitos, né, com o sistema. É bom ouvir isso, é muito bom ouvir isso. Exatamente. Mas para quem acompanhou hoje, Alain, e ainda tem alguma dúvida ou daqui a pouco quer fazer esse investimento, mas quer ter aquela certeza, segurança, tem como fazer uma consultoria contigo para saber se realmente vai fazer economia? Como é que faz? Como é que a pessoa procede? Ela pode entrar em contato com a Ecosul pelo telefone, pode nos visitar, que é o melhor. Né? Nós estamos localizados ali na entrada da Avenida Germânia, onde antigamente era a fábrica de bolsas da Lesor. Então é um prédio fácil de encontrar, é fácil de chegar, venha lá. Vem fazer uma visita, aproveita já e conhece a empresa. Nós temos estoque, né? Nós somos hoje, felizmente, uma das poucas empresas, se não me engano, acho que umas 5 ou 6 empresas no estado inteiro trabalham com estoque. Ou seja, a gente vende o que nós temos aqui, a gente não precisa primeiro vender para ir depois ir comprar. Então vem lá ou entre em contato com a nossa equipe comercial que está nas ruas, constantemente fazendo visitas por aí. Tem os contatos nas redes sociais também, no nosso site tem todas as obras lá. E o orçamento ele não custa absolutamente nada e a gente pode fazer um orçamento detalhado, analisando a necessidade daquela empresa, daquela família ou daquele produtor rural e fazer um correto dimensionamento, falar para ele, ó, tu precisa de tanto para tu reduzir a tua conta de luz, para tu zerar o teu consumo e o custo é tanto. Pronto, e a gente faz todos os trâmites, a gente intermedia a situação junto com os bancos, a gente faz um meio de campo também. Realmente, assim, ó, no momento que o cliente entender que ele quer fazer um negócio com a gente, a partir daquele momento a gente toma a frente de tudo e vai orientando tudo que precisa ser feito. Que legal. Com certeza, a noite de hoje, para as pessoas que nos assistiram, nos acompanharam e que ainda vão poder ver depois, né, até porque nosso vídeo ele fica gravado também no nosso Facebook, foi uma aula, né, sobre energia fotovoltaica. E com certeza vão estar mais seguros, né? E com certeza vão saber, né, direcionar melhor essa escolha, né? Se quiser fazer essa escolha, sabe onde procurar, sabe como deve proceder. Então, Alain, muito obrigada pela tua entrevista na noite de hoje e parabéns pela empresa que já está aí há 5 anos e está crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Só quero ressaltar que não tem nada resolvido, né? Cada dia é uma guerra. A gente sabe como são as coisas e quero te agradecer pelo convite, né? Um abraço para todos vocês aqui do Jornal A Ponte, o Graxinha, e quero aproveitar e mandar um forte abraço e um agradecimento a todos os nossos clientes e a nossa equipe também. A nossa turma lá é fogo, hein? O pessoal é bom. E é por isso o sucesso da empresa também, né? Não é por nada, é porque não, sem dúvida. Todo mundo trabalha junto e faz o trabalho bem feito, né? Sem dúvidas. Muito obrigada, Alain. Também muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa noite em mais um Redação Jornal A Ponte. Obrigada aos nossos apoiadores da noite de hoje, também muito importantes.
E na próxima quinta-feira nós vamos estar de volta com mais um Redação Jornal A Ponte. Te espero na quinta-feira. Até lá, tchau, tchau.